Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente no nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutos. Já começo lembrando que hoje é sexta-feira, para alguns só mais um dia de descanso desse feriadão prolongado, mas para os trabalhadores de plantão é sim aquele dia da semana com um gostinho diferente, cheio de notícias. Então, vamos juntos conferir os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 3 de novembro. Brasileiros ficam de fora da terceira lista de estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza e a situação na região só se agrava. Primeira fala do Hezbollah, prevista para essa sexta-feira, amplia risco de guerra de Israel e Hamas se espalhar pelo Oriente Médio. Copom reduz juros para 12,25% ao ano e sinaliza novos cortes de 0,5 ponto percentual. E ainda, chefe da ONU pede resposta unida, sustentada e global aos riscos da inteligência artificial. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Hoje é o 28º dia de confrontos entre Israel e Hamas, quase um mês dessa guerra. E nessa sexta-feira, as forças de defesa israelenses anunciaram a morte de mais um comandante do grupo extremista. Além da intensificação dos combates, o grupo registra momentos de expansão. Alvos do grupo Hezbollah no Líbano foram bombardeados em resposta aos ataques feitos pelo grupo. Trazendo agora a guerra em números, as mortes passam de 10.400, cerca de 9.000 palestinos e 1.400 israelenses. Vamos ver. Desta vez, as tropas israelenses mataram Mustafa Dalu, conhecido por ser responsável por comandar membros do grupo terrorista no combate aos soldados de Israel na faixa de Gaza. A confirmação veio após uma operação terrestre que tinha como alvo diversos terroristas. As tropas também localizaram material de inteligência, explosivos e armas em um edifício na região de Beit Hanun, no nordeste da faixa de Gaza. Novos bombardeios também foram feitos na região com o uso de caças e soldados navais. Entre quinta e sexta-feira, Israel anunciou ter bombardeado alvos do Hamas no Líbano, em resposta a ataques conduzidos pelo grupo armado. Segundo as forças de defesa de Israel, 2 soldados israelenses ficaram feridos depois que um tipo de drone atingiu um posto militar na fronteira. Ambos foram socorridos e levados para o hospital. E o teor do discurso do líder do Hezbollah, marcado para essa sexta, provoca apreensão no mundo pelo temor de que a guerra entre Israel e o grupo extremista palestino Hamas se espalhe para outras regiões do Oriente Médio. O Hezbollah é financiado direto pelo Irã e é militarmente mais poderoso que o Hamas. Estima-se que o grupo xiita libanês tenha cerca de 100.000 combatentes e dezenas de milhares de mísseis de longo alcance. O tom do pronunciamento do chefe da organização extremista libanesa, aliada do Hamas, pode promover uma escalada nas tensões e, em consequência, expandir os ataques com foguetes contra o Estado judeu. O pronunciamento está previsto para acontecer às 15 horas no horário local, 10 horas aqui do horário de Brasília. A população do Líbano está preocupada também com o discurso, uma vez que o país tem um histórico de confrontos armados com Israel. E milhares de trabalhadores de Gaza que estavam bloqueados em Israel começaram a ser enviados de volta nesta sexta-feira para o território, incessantemente devastado pelo grupo Hamas. Israel começou nesta sexta-feira a enviar milhares de trabalhadores palestinos de volta à faixa de Gaza, território que o país bombardeia de modo incessante há várias semanas. Imagens a partir da cidade vizinha de Rafah mostram pessoas atravessando o posto de fronteira de Keren Abu Salem, chamado de Keren Shalom do lado israelense, entre Israel e a faixa de Gaza, no extremo sudeste do pequeno território palestino. Segundo as autoridades israelenses, quase 18.500 moradores de Gaza tinham autorização para trabalhar em Israel quando a guerra começou. Uma coalizão de ONGs israelenses de defesa dos direitos humanos informou que o país revogou em 10 de outubro todas as permissões de trabalho concedidas aos moradores de Gaza. A mesma fonte afirmou que o exército e a polícia israelenses prenderam esses trabalhadores sem qualquer base jurídica. Os retornos forçados para a faixa de Gaza acontecem poucas horas após o anúncio do Gabinete de Segurança israelense.
E mais uma vez, os brasileiros ficaram de fora da lista de estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza. Essa terceira relação traz mais de 500 nomes de pessoas com cidadania de outros países, mas nenhum brasileiro nela. Após um acordo fechado entre Israel, Egito e o Hamas, as autoridades de Gaza divulgaram uma nova lista com nomes de civis que podem deixar o território. Mais uma vez, brasileiros foram deixados de fora da relação. Ao todo, a lista traz 571 nomes de pessoas com cidadania nos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Indonésia, Alemanha e México. Esse é o terceiro grupo de estrangeiros autorizados a deixar o território desde o início do conflito. A primeira lista foi divulgada na quarta-feira com quase 500 nomes. Ao todo, a Embaixada do Brasil na Palestina monitora a situação de 34 pessoas que querem deixar a região. Brasileiros que estão na faixa de Gaza afirmam que estão aflitos com os bombardeios e relatam dificuldades na comunicação com parentes. A região também enfrenta escassez de água, alimentos e remédios. O embaixador do Brasil no Egito, Paulino Franco de Carvalho Neto, afirmou que tudo depende de uma autorização das autoridades israelenses. Em avião da Força Aérea Brasileira, que já está em território egípcio, deve ser usado para trazer o grupo de volta ao Brasil. Os brasileiros que aguardam em Gaza afirmam que o governo enviou um comunicado, prometendo acolhimento com atendimento médico, assistência social e regularização migratória. Ainda não há previsão para quando os brasileiros serão autorizados a deixar a região. Mas há esperança de que os brasileiros possam ser liberados de Gaza para o Egito em questão de dias. E vamos olhar agora para as nossas questões domésticas. A definição de quem vai substituir Rosa Weber como ministro do Supremo Tribunal Federal poderá ficar para o ano que vem. Tudo apontava para a escolha do atual ministro da Justiça, Flávio Dino. Mas, como se diz em política, surgiram ruídos no meio do caminho. Quem traz agora os detalhes para a gente é o nosso repórter Ângelo Nascimento. Uma das preocupações da oposição é de que no Supremo Dino reproduza o comportamento de xerifão, que tem imprimido no Ministério da Justiça. Parlamentares da oposição também bateram na tecla de que Dino pode repetir o modus operandi do ministro Alexandre de Moraes e ampliar o que eles veem como perseguição ao bolsonarismo. Um outro ponto importante, até mesmo senadores considerados ali menos radicais afirmam que não pretendem receber Dino para conversar. Eles lembram de um fato curioso, que antes de ser aprovado, Zanin só procurou um único senador, o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, naquela espécie de beijamãos que é tradicional para quem é indicado ao Supremo. O senador Davi Alcolumbre também enviou recados de que, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, lá do Senado, demoraria a pautar a indicação de Dino. E até mesmo entre ministros do governo Lula, que antes o viam como franco favorito ao Supremo Tribunal Federal, a situação de Flávio Dino mudou e mudou bastante. Mas ainda sem saber muito bem o que está certo na cabeça de Lula, integrantes do governo passaram a avaliar que o presidente deve deixar a escolha do Supremo para 2024. Mas Lula chegou a pedir que auxiliares busquem uma mulher para assumir o Ministério da Justiça e que o próprio Dino apresente um plano para desmembrar a pasta e criar o Ministério da Segurança Pública, que é a bola da vez aqui no governo federal. No entanto, Flávio Dino colocou um pé no freio na busca de uma sucessora, o que alimentou entre aliados do presidente a impressão de que ele soube que estava perdendo força na bolsa de apostas para o STF. Lembrando que Davi Alcolumbre é um personagem muito importante porque é presidente ali da CCJ e se ele colocar na cabeça que não vai pautar a indicação, demora para pautar. Vamos lembrar, por exemplo, do caso lá de André Mendonça, quando foi indicado pelo então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O que aconteceu? Davi Alcolumbre era contrário à indicação, demorou para pautar e acabou juntando discursos ali, tanto da oposição como também por parte de parlamentares da base e não teve jeito, teve que pautar. A ver, porque o diálogo entre o Planalto e o Senado nesse momento é até bom, até por conta do Centrão. Mas se Davi Alcolumbre pintar de fato com uma ameaça de não levar aí essa indicação para sabatinar a CCJ, pode ser uma dor de cabeça do Planalto, que começa a avaliar se de fato o nome a ser indicado para o Supremo Tribunal Federal é mesmo Flávio Dino. E veja a seguir, Copom reduz juros para 12,25% ao ano e sinaliza novos cortes de 0,5 ponto percentual. E ainda, chefe da ONU pede resposta unida, sustentada e global aos riscos da inteligência artificial. A gente volta já já, não perca.
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta ao vivo, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. A ventania e tempestades continuam no sul e pancadas de chuva atingem o sudeste e nordeste do país. Nessa sexta-feira, o ciclone extratropical sobre o Rio Grande do Sul fica perto do litoral gaúcho. E a frente fria avança sobre São Paulo e Mato Grosso do Sul, mudando aí o tempo nesses estados. Final de semana chegando e a previsão de trégua no tempo no sul do país. Mas antes, em Santa Catarina, continua o estado de alerta. E é para lá que a gente vai agora ao vivo conversar com a nossa repórter Michele Veiga. Michele, a Defesa Civil já trouxe inclusive alerta. Traz para a gente mais detalhes sobre a situação de vocês. Oi, Dani, é verdade. Se você perceber aqui atrás da gente, o nosso coqueiro está sofrendo hoje de manhã, assim como todo o litoral sul de Santa Catarina, com a ventania. Desde as 3 horas da manhã, um vento muito forte atingiu a parte do litoral sul de Santa Catarina, ventos que chegaram até 100 km por hora nessa madrugada. Já é registro de muitas placas caídas, também a questão de árvores no chão, uma árvore aqui em Criciúma acabou vindo abaixo. O Corpo de Bombeiros está fazendo a atuação para retirada dos galhos de energia elétrica, enfim. Então, o vento está muito forte ainda aqui no litoral sul do estado e deve permanecer assim, pelo menos de acordo com a Defesa Civil, até amanhã à tarde, até a tarde de sábado. Depois esse vento cessa, esse ciclone vai indo para alto mar e a preocupação fica com a ressaca. Muita gente aqui, no estado atua na pesca, então as ondas devem chegar até 4 metros. Então, a Defesa Civil já faz o alerta de que não haverá condições da área pesqueira fazer essa atuação no final de semana. Outra questão também, Dani, aqui é a questão do volume de chuva. O litoral sul, que é onde a gente está, não está tão avolumado assim, mas ainda a região oeste está sofrendo bastante, principalmente os municípios próximos ao Paraná. Hoje a cidade de Quilombo, ali na região do extremo oeste, recebeu inclusive o prefeito um telefonema do governador Jorginho Melo para avaliar um pouco mais da situação, porque a cidade foi bem atingida. Então, a Defesa Civil faz o alerta que ainda há possibilidade de ventos fortes até 100 km por hora, granizo e rajadas de vento, além de tempestades em várias regiões de Santa Catarina. Mas a gente já está esperando esse sábado que esse ciclone vai para o mar e a gente vê uma trégua de tanta chuva, tanto frio e esse vento que está constante desde a madrugada. Dani, de Santa Catarina para a RIT TV, repórter Michele Veiga. Essa é a nossa repórter Michele Veiga trazendo aí atualizações sobre a chegada de mais um ciclone, sobre a situação em Santa Catarina, que tem sido já bastante castigada pelas chuvas, e o importante é que a população fique em segurança. E o Copom fez nova redução de 0,5 ponto percentual na taxa de juros da economia, além de sinalizar cortes de mesma magnitude nas próximas reuniões. Vamos ver. O Comitê de Política Monetária anunciou mais um corte de 0,5 ponto percentual da taxa básica de juros, a Selic, para 12,25% ao ano. A decisão já era esperada pela maior parte dos economistas do mercado financeiro. Com essa, que foi a terceira redução seguida por parte do Banco Central do Brasil, a taxa chega ao seu menor patamar desde maio de 2022, quando estava em 11,75% ao ano. O Copom informou que foi considerado o processo de desinflação, os cenários econômicos avaliados no Brasil e no exterior e o balanço de riscos. Reforçou ainda que deve haver mais redução dos juros da mesma magnitude nas próximas reuniões. Apesar disso, foi feito um alerta para um ambiente externo adverso. A inflação mundial está persistente e tende a exigir maior aperto monetário pelos bancos centrais. Em relação ao conflito no Oriente Médio, a principal preocupação é sobre o aumento do preço do petróleo, já que a região é uma das mais importantes produtoras e exportadoras da commodity do mundo. O Comitê do Banco Central lembra que a alta do petróleo tem como consequência a elevação do preço dos produtos derivados, como a gasolina e o diesel, afetando diretamente a inflação. E voltamos com os destaques internacionais. O presidente russo, Vladimir Putin, assinou nesta quinta-feira uma lei que retira o seu país do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares. Mesmo com a saída do país do tratado, líderes russos afirmaram que não retomarão os testes,
a menos que os Estados Unidos comecem a fazer exercícios nucleares. Além disso, Moscou disse que sua saída do tratado não altera a postura nuclear do país ou sua forma de compartilhar informações sobre suas atividades nucleares. A aprovação da lei foi publicada em um site do governo e diz que a decisão tem efeito imediato. As duas câmaras do parlamento russo já aprovaram a medida. No dia 5 de outubro, Vladimir Putin disse que não estava pronto para dizer se a Rússia deveria ou não retomar os testes nucleares, depois dos apelos de alguns especialistas em segurança e legisladores russos para que testassem uma bomba nuclear como um aviso ao Ocidente. Caso os testes comecem, outros países podem ter a mesma iniciativa, o que seria o início de uma nova era de testes nucleares de grandes potências. O tratado que a Rússia abriu mão foi criado em 1996, com a intenção de proibir todos os testes com armas nucleares, embora nunca tenha entrado em vigor, porque alguns países-chave, entre eles Estados Unidos e a China, nunca o assinaram. O tratado estabeleceu uma rede global de postos de observação que podem detectar sons, ondas de choque ou precipitação radioativa de uma explosão nuclear. Robert Floyd, chefe da organização do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares, condenou a medida da Rússia e a classificou como decepcionante e lamentável. O último teste nuclear em território russo foi feito em 1990, quando ainda era a União Soviética, e os